Imagine ser a advogada mais competente da firma, vencer casos impossíveis do zero, mas ver seu nome sempre em último lugar nos créditos, enquanto outros colhem os louros. E se um cliente invisível, que entendia sua dor melhor do que ninguém, tivesse documentado tudo e mudado seu destino para sempre? Essa é a história real de uma advogada negra talentosa, presa em um mundo corporativo que a invisibilizava por sua cor e origem. Trabalhando há 9 anos em uma grande firma, ela construía vitórias épicas, mas seu chefe, um homem experiente e influente, sempre atribuía os sucessos a nomes mais confiáveis para os clientes. Ele dizia que era o mundo real, onde aparência e networking contavam mais que competência. Ela cortava o cabelo natural, moderava a voz em audiências e engolia humilhações diárias, sabendo que confronto significava o fim da carreira. Miriam tinha 34 anos, quando finalmente admitiu para si mesma que seus casos vitoriosos pertenciam a outras pessoas. Não era paranoia, era documentado. Na firma de advocacia onde ela trabalhava há 9 anos, seus nomes apareciam em 3º ou 4º lugar nos processos que ela havia construído do zero. Seu chefe, Fernando, um homem de 60 e poucos anos, com aquela confiança de quem nunca ouviu um não de verdade, tinha uma maneira particular de explicar isso. Ele a chamava para seu escritório, colocava a mão em seu ombro com aquela falsa camaradagem dos que estão acostumados a ser obedecidos e dizia que ela precisava entender como as coisas funcionavam no mundo real. No mundo real, segundo ele, os clientes queriam ver nomes que reconhecessem, nomes que gerassem confiança, nomes que parecessem bem, não exatamente como os nomes de Miriam. Ele nunca dizia a parte da cor. Não precisava. A forma como seus olhos desciam do seu rosto para sua roupa, do seu cabelo para suas mãos, dizia tudo o que precisava ser dito. Miriam havia ouvido isso antes. Havia ouvido em entrevistas para universidades, em bancas de seleção, em conversas de elevador, onde sua presença parecia incomodar o silêncio. A diferença era que agora ela tinha um diploma emoldurado na parede. Isso deveria ter mudado algo. Não tinha mudado. Aquele era um daqueles dias em que Miriam sabia, de forma quase precisa, que algo não estava certo. Fernando havia chamado para uma reunião sobre o avanço profissional. Ela subiu os 5 andares até seu escritório, passou pelos corredores, onde fotografias de sócios bem-sucedidos observavam como pinturas em um museu de exclusão. Todos homens, todos brancos, todos com aquele tipo de sorriso de quem sabe que o mundo foi construído para sua comodidade. Miriam! Começou Fernando, recostado em sua cadeira, enquanto apontava para a única cadeira menor em frente à sua mesa. Precisamos conversar sobre suas expectativas. Você é competente, muito competente na verdade, mas você precisa ser realista. Ser sócio aqui requer um tipo específico de presença, um tipo específico de relacionamento com os clientes. Você entende o que estou tentando dizer? Ela entendia perfeitamente. Ela entendeu quando teve que cortar seu cabelo natural porque disseram que era muito radical para o tribunal. Ela entendeu quando pediram para não falar muito em audiências porque sua voz era aparentemente intimidadora. Ela entendeu quando fechou casos que salvaram pessoas de perder suas casas e alguém mais apresentou o resultado final. Ela entendeu tudo isso porque havia vivido tudo isso. Claro, respondeu Miriam, porque não havia respostas que não soassem como confronto. Porque confronto aqui significava estar fora daqui, e ela ainda tinha contas a pagar. Aquela noite, Miriam foi para casa e abriu seu notebook velho, aquele que ela havia comprado com um empréstimo estudantil que ainda estava pagando. Ela começou a fazer algo que havia se tornado rotina. Ela estudava lei ambiental, casos de propriedade comunitária, direito civil, tudo o que a firma não lhe permitiria aprender enquanto estivesse lá.
Porque se não pudessem controlá-la através de oportunidades, ela criaria as suas próprias. 6 meses depois, seu telefone tocou em um dia comum de quarta-feira. Era um número que ela não reconhecia. Doutora Santos? A voz do outro lado era de um homem que soava como se estivesse falando de uma sala muito grande, muito fria. Meu nome é Dr. Roberto Alves. Sou assessor jurídico do espólio do Sr. Antônio Barbosa. Você o conhece? Miriam conhecia. Sr. Barbosa era aquele cliente que a firma havia literalmente emprestado para ela, porque ninguém acreditava que seu caso tinha possibilidade. Era um homem de 75 anos, com uma propriedade que havia pertencido à sua família há mais de 50 anos, mas que o governo municipal queria desapropriar por um preço que não correspondia a nada que o mundo real cobrava por terra. Era um caso que os advogados importantes da firma haviam rejeitado. Por isso, tinha caído para Miriam. E ela havia vencido. Sr. Barbosa faleceu há 3 dias, continuou Roberto. E ele deixou instruções específicas no seu testamento. Ele pediu que você, e apenas você, estivesse presente para a leitura de certos documentos. Quando você pode vir? Miriam sabia que não era uma pergunta. Era um chamado. Ela pediu licença no dia seguinte, inventando uma desculpa qualquer que Fernando aceitou, com aquele tipo de indiferença que sugeria que sua ausência era mais um alívio do que uma perda. O escritório de Roberto fica em um prédio antigo, daqueles que têm ar de importância porque foram construídos quando importância significava altura e madeira escura. Miriam subiu as escadas, sentindo seu coração fazer um som que ela não reconhecia. Medo? Curiosidade? Algo entre os dois. Obrigado por vir, disse Roberto, um homem de 50 e tantos anos, com um sorriso que não parecia ensaiado. Ele apontou para uma cadeira. Sr. Barbosa deixou instruções muito claras sobre isso. Ele pediu para que houvesse testemunhas, mas disse especificamente que você precisava estar aqui. Ele colocou as mãos sobre uma pasta de papelão antiga, aquele tipo de pasta que guarda histórias porque guarda documentos. Por quê? Perguntou Miriam, porque era a única pergunta que fazia sentido. Por quê? Começou Roberto, abrindo a pasta lentamente, como quem sabe que está revelando algo que mudará a forma como alguém vê a si mesma. Sr. Barbosa não era apenas seu cliente. Ele era alguém que havia passado a vida inteira sendo olhado da forma como você está sendo olhada agora. Dentro da pasta havia fotografias. Fotografias de Miriam que ela nunca sabia que existiam. Miriam em uma sala de tribunal, concentrada, estudando documentos com aquela dedicação que só quem não tem escolha consegue ter. Miriam em seu escritório pequeno, aquele que ela havia alugado com seus economias para atender clientes que a firma havia rejeitado. Miriam apresentando argumentos, vencendo casos, saindo de prédios públicos com a expressão de alguém que havia conseguido algo que não lhe haviam dito que era possível. Como ele conseguiu essas? Perguntou Miriam, sua voz saindo mais fraca do que gostaria. Ele contratou alguém para documentar sua vida, explicou Roberto, porque ele sabia algo que você ainda não sabe completamente, que você nunca foi uma advogada fracassada. Você foi uma advogada que eles decidiram que não tinha o perfil para ser vista. Miriam sentou-se. Seu corpo simplesmente deixou de obedecer seus comandos. Sr. Barbosa construiu sua vida inteira sendo invisível para as pessoas certas e visível para as erradas. Continuou Roberto, virando outra página da pasta. Ele foi rejeitado, humilhado, ignorado. Ele sabia exatamente o que era estar em uma sala e saber que ninguém via realmente você. Ninguém além de você mesma. A pasta continha mais do que fotografias. Havia relatórios de investigadores privados. Havia documentação de cada caso que ela havia ganho. Cada vitória que havia sido creditada a outro nome.
Havia anotações manuscritas, a letra tremida do Sr. Barbosa, listando datas e casos, e o nome Miriam, escrito uma e outra vez, com um detalhe que era quase devoção. Seu caso, disse Roberto, o caso de sua propriedade, foi o caso que mudou a vida dele. Não porque ele ganhou, claro, mas porque você ganhou, porque você fez algo que ninguém na sua firma acreditava que era possível. Você venceu alguém com poder. Miriam sentiu algo se mover dentro de seu peito. Não era alegria. Ainda não. Era o reconhecimento de algo que ela havia sabido o tempo todo, mas que nunca havia sido nomeado em voz alta por ninguém que tivesse a autoridade de nomear. Ele quer deixar algo para você, disse Roberto, colocando um envelope branco sobre a mesa. Mas primeiro há algo que você precisa entender. Miriam abriu o envelope com dedos que tremiam levemente. Era uma carta em letra de mão, assinada pelo Sr. Barbosa. A carta começava assim: para Miriam, que recusou ser invisível. Ela descrevia a forma como ele havia visto aquele primeiro dia, quando ela veio ao seu escritório miserável, com um bloco de notas e a determinação de alguém que sabe que não tem plano B. Descrevia como havia a observado trabalhar, como havia visto ela estudar à noite, como havia presenciado o momento em que ela descobriu as inconsistências nos documentos que o município havia apresentado. Ele escrevia sobre como aquilo não era acidente. Era meticulosidade, era o tipo de cuidado que vem de estar tão focado em fazer as coisas corretamente que você não tem tempo de se questionar se é digna de fazê-las. Eu sabia, escrevia Sr. Barbosa, que quando você ganhasse, seria porque você realmente havia ganhado, não porque foi ajudada, não porque teve a porta aberta, mas porque você bateu nela com tanta força que ela se quebrou. Havia mais na pasta. Documentos legais, propriedades, uma clínica jurídica. Não uma grande, não uma famosa, mas uma que havia sido estabelecida para servir pessoas que ninguém mais queria servir. Pessoas que não tinham o perfil. Gente de bairros periféricos, gente que havia sido rejeitada, gente como ela havia sido rejeitada. E tudo estava em nome de Miriam. Ele deixou também esta mensagem final, disse Roberto, apontando para uma última nota na pasta. Ele diz que você tem uma escolha agora. Pode voltar para a firma, continuar invisível, esperar que um dia eles enxerguem você, ou pode fazer o que ele nunca teve a coragem de fazer. Pode construir algo onde pessoas como você não precisam ser invisíveis. Miriam ficou em silêncio. Seu coração continuava fazendo aquele barulho que ela não reconhecia, mas agora ela sabia o que era. Era raiva, não uma raiva que queimava, uma raiva que aquecia, uma raiva que tinha forma e estrutura e propósito. Você precisa dar uma resposta, perguntou Roberto. Miriam respirou fundo. Não, disse ela, sua voz agora sólida. Acho que ele já sabia qual seria a resposta. Naquela noite, Miriam retornou ao escritório de Fernando. Seu escritório de vidro e ar-condicionado e exclusão bem embalada. Ela não pediu demissão. Ela simplesmente não voltou. Deixou uma nota breve. Encontrei um lugar melhor para estar. Aquilo não era uma afronta. Era simplesmente verdade. A clínica jurídica, que Miriam nomeou em homenagem ao Sr. Barbosa, abriu em um bairro que ninguém chamava de importante. Era um espaço pequeno, com mobília que havia sido restaurada, com computadores que não eram os mais novos, mas funcionavam. E começava a preencher-se com pessoas que ninguém mais queria ajudar, pessoas com casos perdidos, pessoas cuja cor ou sotaque ou endereço significava que eles não tinham o perfil. A primeira vitória veio 6 meses depois. Uma mulher que havia sido discriminada em seu local de trabalho. A segunda veio logo atrás. Um homem tentando recuperar uma propriedade familiar. Depois outro. E outro. As causas que a firma havia considerado perdedoras começavam a ser vencidas.
Não porque Miriam era melhor do que tinha sido quando estava lá, mas porque agora ela podia trabalhar sem ter que performar invisibilidade. Podia ser vista, podia ser ouvida, podia dizer a verdade sem ter que disfarçá-la em palavras que fizessem o poder branco se sentir confortável. E lentamente, algo começou a mudar. Outros advogados começaram a procurá-la. Alguns eram brancos que enxergavam o que era correto. A maioria eram pessoas como ela. Pessoas que haviam sido ditas que não tinham o perfil. Pessoas que haviam aprendido a vencer apesar disso. Meses depois, Miriam recebeu um telefonema de uma jornalista. Havia uma história que ela queria contar. A história de uma advogada que havia sido ignorada, invisibilizada e que havia construído algo maior do que qualquer firma poderia oferecer. A história de um homem rico que havia visto sua própria dor refletida em alguém mais jovem e havia decidido que essa dor terminaria ali. Miriam concordou em dar a entrevista. Durante a entrevista, a jornalista perguntou: "Como você se sente agora que todo mundo sabe quem você é?" Miriam pensou na pergunta. Pensou em todos os dias em que ela havia se feito pequena para caber em espaços que não a queriam. Pensou em cada vez que havia sido creditada a outra pessoa. Pensou em Sr. Barbosa, observando, documentando, esperando o momento certo de dizer a verdade. "Eu não sou diferente de quem era antes", respondeu Miriam. "O que mudou foi que agora alguém nomeou em voz alta o que eu sempre soube, que invisibilidade não é um reflexo de capacidade, é uma escolha de quem tem poder. E uma vez que você sabe disso, você nunca mais pode fingir que não vê quando alguém está sendo invisibilizado." A entrevista foi publicada. Depois vieram mais histórias. Outros advogados começaram a questionar suas firmas. Outras pessoas começaram a reconhecer em suas próprias vidas o padrão que Miriam havia quebrado. Não porque ela havia gritado, porque ela havia simplesmente aberto uma pasta, lido documentos e construído algo novo. Fernando viu a entrevista. Ligou para ela semanas depois, oferecendo uma posição como sócia. Miriam recusou com uma cortesia que era quase crueldade. Ela não estava brava, apenas não tinha mais interesse em ser vista por ele. Havia outras pessoas agora que sabiam exatamente quem ela era. A clínica cresceu. Não como as grandes firmas crescem, com prédios maiores e nomes em letras douradas. Cresceu como as coisas crescem quando são construídas em solo que foi bem preparado. Cada caso vitoriosos, um novo lugar onde alguém que havia sido invisível podia finalmente ser visto. Cada vitória uma mensagem para a próxima pessoa que chegava àquela porta. Você não é fracasso. Você apenas estava em um lugar que recusava enxergar você. E naquele espaço pequeno, com aquela mobília restaurada, com aqueles computadores que funcionavam, Miriam estabeleceu algo que nenhuma firma poderia nunca oferecer. Estabeleceu um lugar onde cor e gênero e sotaque não eram fatores que diminuíam sua capacidade. Eram apenas fatos sobre quem você era. E quem você era nunca foi a questão. A questão era sempre o que você podia fazer. E Miriam podia fazer muito. Quando as pessoas agora perguntavam sobre ela, não diziam mais advogada fracassada. Diziam aquela advogada, aquela que todos haviam subestimado, aquela que havia enxergado o que ninguém mais enxergava, aquela cuja recusa em ser invisível havia dado a visão a outras pessoas. Mas Miriam sabia a verdade que importava. Ela não havia mudado o que ninguém enxergava. Tinha apenas aberto uma pasta. O resto já estava lá dentro dela. Sempre tinha estado. 2 anos depois, quando a clínica já atendia centenas de pessoas, Miriam recebeu uma ligação que a deixou em silêncio absoluto. Era Roberto. Ele tinha algo importante para contar. Sr. Barbosa não havia morrido de causas naturais. Havia deixado instruções para que sua morte fosse anunciada dessa forma. Mas a verdade era diferente. Ele estava vivo, muito vivo.
E havia uma razão pela qual ele havia desaparecido da vida pública naquele momento específico. Ele quer te conhecer pessoalmente, disse Roberto. Ele quer que você saiba que tudo o que fez foi um teste. Um teste para ver se você realmente tinha a coragem que ele acreditava que tinha. E você passou. Mas agora ele precisa de você para algo muito maior. Algo que vai além da clínica. Algo que vai mudar o sistema inteiro. Miriam sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Tudo o que ela acreditava saber sobre sua própria história havia mudado em um instante. A pergunta agora não era mais quem ela era quem Sr. Barbosa realmente era. E o que ele planejava fazer a seguir. Se inscreva no canal, me diga de qual cidade você está assistindo e agradeço por estar na comunidade.